Vamos adorar, vamos falar com Deus agora, neste momento. Pai santo e amado, querido Deus, nós estamos aqui nesta noite, meu Deus. A Ti apresentamos louvor, adoração, a honra, a glória. Tudo pertence a Ti, tudo é para Ti. Meu Deus, sem o Senhor, não somos nada, não podemos fazer nada, não podemos dar frutos sem o Senhor, meu Deus. Não podemos dar frutos sem Ti, Pai. Oh Espírito Santo, louvado seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Não podemos, meu Deus, dar frutos sem o Senhor. Então vem, Senhor, nos ajudar. Venha nos orientar, Senhor. Venha nos, meu Deus, nos fortalecer com o Teu poder, com a Tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Santo, 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 meu Deus, é o Teu nome. Santo é o Senhor, meu Deus. Digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Aqui estamos, meu Deus. Aqui estamos, meu Pai, nesta noite. Aqui estamos, meu Deus, neste momento, Espírito Santo. Porque sem Ti, sem a Tua presença, sem o Teu poder, nós não podemos fazer nada e realizar nada sem o Senhor, meu Deus. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Eu sei que às vezes a oração verdadeira, a oração sincera, ela às vezes há momentos da nossa vida que é um pouco difícil. Às vezes é fácil a gente orar com o intelecto, com a mente, com a inteligência, mas com o nosso espírito, às vezes é um pouco difícil. Mas nós vamos falar com Deus agora. Assim como na semana passada, nós, naquela mensagem maravilhosa sobre o Salmo 51, quando Davi expressa ali a sua sinceridade, a sua verdade. Então, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor. Queremos expressar nossa sinceridade. Te pedir, Senhor, nos oriente. O que está faltando para a gente fazer? Para a gente, meu Deus, ter um resultado. Nós precisamos, meu Pai. Meu Deus, nós precisamos de um resultado na nossa vida, no nosso ministério. Pai, às vezes nós falamos aqui, nós falamos alguns dias atrás, alguns meses, desde que eu vim para cá, Senhor, a respeito de avivamento. Meu Deus, eu sei que às vezes, Senhor, quando nós ouvimos, lemos, estudamos o assunto, parece ser empolgante, parece ser algo interessante, mas na prática, Senhor, às vezes é tão difícil. Meu Deus, o profeta Elias, ele teve a dificuldade, ele lutou, ele teve muitas batalhas, muitas lutas, muitos problemas para resolver, Senhor. Mas, Espírito Santo, mesmo havendo a manifestação do Teu poder, o fogo descendo, meu Deus, o milagre acontecendo, o azeite daquela viúva, meu Deus, o pão, meu Deus, a farinha, mesmo com tudo aquilo, com a chuva descendo, mesmo assim, Senhor, quando Elias se deparou com a dificuldade, a luta contra Jezabel, ele quase desistiu, Senhor. Ele falou: meu Deus, eu fiquei só,
ele se sentiu desamparado, se sentiu sozinho. Ô Espírito Santo, mas o Senhor falou que tinha 7.000 homens, que ele não tinha visto, meu Deus, mas tinha a Espírito Santo. E às vezes também a gente se sente assim, cansado, desanimado, diante daquilo que aparece aos nossos olhos, aquilo que aparece diante de nós, meu Deus. Ó Espírito Santo, mas, Senhor, nós sabemos que Elias tinha até a ajuda do Senhor, ele tinha até a orientação, o Senhor falava com ele, mas, pelo que a palavra do Senhor nos ensina, que hoje, o Espírito que falou com Elias, que falou sobre ele, hoje está dentro de nós. Então, Espírito Santo, vem, Senhor, eu te peço, vem acender esta chama, vem acender este fogo, venha manifestar este poder, Senhor, porque sem ti, ó Pai, nós não somos nada, nós não podemos fazer nada. O Senhor mesmo falou ali dos frutos do Espírito Santo, do fruto. Sem mim nada podeis fazer, ó Espírito Santo. Então nos ajude, meu Deus, nesta hora, Pai. Nos ajude nesta hora, Pai, pois nós carecemos, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite. Ajuda-nos, meu Pai, manifesta o teu poder. Não importa o número de pessoas que se encontram aqui, Senhor. Não importa, nós estamos aqui, o Senhor disse, se 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no teu nome, o Senhor estaria ali no meio delas. O Senhor se faria presente ali, se 2 ou mais pessoas. Então, Espírito Santo, o Senhor está aqui neste momento. Então se manifesta, Senhor. Senhor, a tua palavra diz lá no livro de Romanos, a partir dos versículos, capítulo 8, uns 30 e alguma coisa, meu Deus, 32, por aí, quando, meu Deus, o apóstolo Paulo fala, Senhor, aquele que não poupou o próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O Senhor falou que daria. E ali, Senhor, Ele continua dizendo até mesmo sobre as acusações que nós podemos até receber para tentar nos desanimar, meu Deus. Para tentar nos desanimar. Quando Ele fala, meu Deus, das acusações. Espírito Santo, então, venha neste momento, Senhor. Quando Ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, antes se entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Então o Espírito Santo, é o Senhor que nos justifica. Dá-nos esta paz, dá-nos a paz no nosso coração, dá-nos, Senhor. Oh Espírito Santo, louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Oh, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Espírito Santo, porque sem ti nada podemos fazer, nada podemos fazer sem o Senhor, Espírito Santo. Aleluias, aleluias, aleluia, aleluia. Tem uma canção que fala sobre doce paz. Aleluias. Ela começa assim: oh, que doce paz em minha alma se faz
quando estou orando ao Senhor, vejo bem junto a mim, neste lindo jardim, a presença do meu Salvador. Canto em meu coração uma linda canção que transporta de glória, aleluia. Quem me dera ficar para sempre assim, com Jesus neste lindo jardim. Se eu tivesse a palavra capaz de explicar quão glorioso é o amor de Deus, só provando. Vamos então para a palavra de Deus. É que pode. Nós vamos ver aqui Romanos Glória a Deus, capítulo 8, glória a Deus, versículo 32. aleluia. Romanos capítulo 8, versículo Só 32. provando maná é que podes cantar. Glória É uma mensagem do apóstolo Paulo que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém, gente? Glória a Deus. É o 31 e o 32. Vamos ler de pé essa mensagem, essa palavra? Vamos ler de pé, repetir? Todo mundo junto, bem forte? Vamos lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Vamos, bota a Bíblia aí no banco, vamos aplaudir a Jesus bem forte. Amém? Oh, louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Essa mensagem do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é muito forte, porque esse livro, essa carta, na verdade, que nós chamamos de livro, para a igreja de Roma, aos romanos, ou seja, na verdade, a igreja que estava lá em Roma, fala da graça de Deus, é o evangelho da graça. Amém? E ultimamente eu tenho pregado, falado muito sobre isso, sobre o evangelho da graça, porque a gente herdou muitas coisas. Por exemplo, quando Jesus ele ensina aos discípulos ali nos evangelhos, 4 evangelhos, a maioria daquele povo e os discípulos também, eles não entendiam. Hoje mesmo eu passei praticamente, eu pensei até que ia falar sobre isso, mas deixei para depois.
eu tenho que me aprofundar um pouco mais. Eu vim falando, lendo e ouvindo o texto gravado e ouvindo alguns comentários, direto ali de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, que é quase semelhante àquilo que eu tenho falado lá de Lucas 11. E a Bíblia fala que quando Jesus termina o seu sermão, a sua mensagem, o povo se maravilhou da sua doutrina. Só que, mesmo o povo se maravilhando, isso não significa que ele entendeu, não. Porque muitas vezes vem um pregador, prega bem, fala bem, tem aquela mensagem, e é a palavra de Deus, e às vezes leva a igreja ao delírio, mas mesmo assim não significa que aquelas pessoas entenderam. Ah, pastor, mas ali era Jesus. Tudo bem, era Jesus santo, pregando para pessoas pecadoras, pessoas em que o espírito dela ainda estava morto. A Bíblia diz que um povo que jazia em trevas viu grande luz. Jazia em trevas é semelhante àquilo que você vê lá no cemitério. Você vê aqui jaz fulano de tal, aqui, entendeu? A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então nem os discípulos entendiam muito bem, não. Na verdade, se você for ver os evangelhos, as coisas que Jesus ia falando, as coisas que iam acontecendo, os milagres, os discípulos não ficavam ali anotando, não. E ele fez isso, anotava. E ele falou isso, aí anotava. Não. Eles ouviram. Quando Jesus morre, ressuscitou, e que o Espírito Santo vem, e que acontece aquele avivamento na igreja, aí é que mais tarde eles começam a escrever o que eles viveram no passado, aquelas coisas, eles passaram a entender. Você veja, né? Por exemplo, tem coisas que eu ouvi há tantos anos atrás que só agora eu estou entendendo. Só agora eu estou entendendo. Por exemplo, isso que eu estou tentando falar aqui, o Evangelho da Graça mesmo, eu só estou entendendo ele agora. Eu entendi algumas coisas, tudo bem, mas porque um dia eu tive um encontro com Deus, eu me lembro que eu ainda era novo na fé, eu não tinha muito discernimento, não. Eu estava no aquela passagem de Hebreus que é tão difícil, gente, que teólogos leem aquilo e não entendem. E eu era novato na fé, não entendi muito bem, não. Quando fala do descanso, do sábado, e ali tal, Deus me fez entender que aquele descanso ali não era o descanso mesmo sábado, de não trabalhar sábado e tal, porque ele fala, né, resta um descanso, resta um descanso para o povo de Deus, muitos não entraram e tal. Então o próprio Jesus é esse descanso. Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não falou ele falou que ele era o Senhor do sábado. Então eu não tinha tanto entendimento, mas naquele momento foi Deus que me deu aquela revelação. Então hoje o Evangelho da Graça tem se mostrado, só que é uma dificuldade muito grande, gente, porque nós já estamos contaminados com muitos ensinamentos. Por exemplo, exigências. Nós fomos ensinados a exigir. Nós fomos exigidos, na verdade, exigiram de nós, e agora também a gente, sem querer, a gente exige as pessoas.
Quando não adianta. Quando eu estava lendo, por exemplo, hoje, lá em Mateus, quando você lê no capítulo 5 ali, apesar que o livro de Mateus, ele está falando, o livro de Mateus, ele fala mais, foi escrito, é um evangelho escrito aos judeus, que esperavam o Messias. Nós, quando lemos ele ao interpretar, temos que tomar cuidado, porque algumas coisas estão se referindo diretamente aos judeus. Podemos aplicar para a nossa vida? Claro que podemos. Mas há algumas ocasiões que Jesus está falando no geral, para toda a igreja, porque ele fala que seria um só povo. Lá até no Evangelho de João que ele fala isso. Eu andei falando sobre isso outro dia, que nós seríamos um só povo, um só pastor. Jesus fala lá em João, ele fala assim, tem umas ovelhas que não são do nosso aprisco ainda, mas eles vão vir. Por quê? Porque mesmo que o Evangelho de João é especificamente para a igreja, mas a maioria dos convertidos da igreja eram judeus. Entendeu o que eu estou falando? Por isso que a gente tem que entender, senão complica. E quando você vê lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, você vai ver ele ensinando algumas bem-aventuranças e tal, coisas que aquele povo não entendia e não tinha condições de praticar. Eles não tinham condições de praticar. Quando Jesus até fala assim, ouça o que foi dito, eu porém vos digo, ele está falando da lei. Inclusive ele fala ali, eu não vim revogar, eu não vim acabar com a lei. Inclusive os pregadores da lei usam muito essa palavra para poder dizer que nós temos que cumprir, que praticar a lei e tal, porque Jesus falou assim, eu não vim destruir a lei. Claro, ele veio cumprir, porque nós não conseguimos cumprir. Inclusive nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo aqui, se você for ver lá, mesmo capítulo aqui de Romanos, versículo 8, aqui versículo 4, aliás, capítulo 8, versículo 4, ele diz assim, versículo 3, a partir do 3, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Está vendo? Era impossível, gente. Mas Jesus veio na semelhança da carne, porém Jesus era homem, mas ele era sem pecado. O capítulo anterior, o capítulo 5 aqui vai falar que Jesus é o segundo Adão. O primeiro falhou. Jesus veio como o segundo Adão. Nós éramos gerados, quando nós nascemos, mediante o primeiro Adão. Nascemos já corruptíveis, corruptos. A nossa natureza é corrupta. Agora, quando nós encontramos Jesus e cremos, o capítulo 6 aqui de Romanos vem a dizer que quando nós nos batizamos na morte de Cristo para mortificar o velho homem, e quando nós ressuscitamos para Ele, com Ele. Amém? Então nós somos recriados. Paulo mesmo escrevendo, se eu não me engano,
é a carta à igreja de Éfeso, ele diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Amém? Nós estamos vivos agora. Olha, a Bíblia diz, o Senhor Jesus fala através da Escritura, que nós recebemos a vida eterna. Aliás, Ele não falou assim: vocês vão ter a vida eterna. Ele fala: vocês têm a vida eterna. Amém? Nós já temos a vida eterna. Nós já somos eternos. Vendo aquela, até está gravado na mensagem da semana passada, eu brincando com a pastora, eu falei: pastora, dá tempo ainda, eles são eternos. O mundo não vai acabar para eles agora, não. Nunca. Só vão passar para outra vida. No tempo, para a gente não existe mais tempo. Amém? Nós somos eternos. Só esse corpo que vai, quando ele desgastar, acabar, tem outro novinho para a gente que nunca mais vai acabar. Eita glória! Oh, ainda por cima, nós vamos ser bonitões. Eu vou ser bonitão. Porque, por mais que a pessoa seja bonita nesse mundo, vai passando o tempo, vai virando maracujá de gaveta, vai enrugando tudo, vai acabando tudo, né? Despenca tudo. Lá mesmo em Caxias, tinha uma irmãzinha magrinha, você só lembra, ela trabalhava lá ela ajudava muito ali onde vende roupa lá. Então, só lembra dela. Ela tinha os olhos azuis, né? Magrinha, esperta. Mas era uma senhora já. Olha, quando você olha para aquela mulher, você imagina que essa mulher, quando nova, era muito bonita. Eu nunca vi ela nova não, mas dá para perceber. Entendeu? Ela já partiu, está com Jesus, né? Creio eu. Mas, então, gente, a pessoa, às vezes você olha assim, a pessoa, quando jovem, nasce bonitão, bonitona, depois vai despicando tudo, vai caindo tudo, vai ficando tudo, fica horrível. Mas nós vamos ter um corpo novo. E a Bíblia diz que vai ser semelhante a Jesus. Eita Deus, perfeito! Eita glória! Então não fica preocupado não, desesperado, quando olha no espelho: meu Deus, quem te viu, quem te vê. Nós vamos ser muito bonitos, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, gente, nós ressuscitamos com Cristo. Outro dia eu falava até com uma pessoa lá no meu trabalho, que eu pensei: por que Deus, quando nós ressuscitamos no Espírito, no Espírito nós nascemos de novo Espírito, e ainda tem mais, Ele se faz um conosco, igual o casal, marido e mulher, um conosco. A alma, ela se renova a cada dia. Por isso que Paulo diz, ainda nessa carta aos Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos, esse corpo, que a pessoa dá tanto valor a essa vida física, carnal, que a pessoa se preocupa tanto, né? Ele, apresentados como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É lógico, esse sacrifício é inteligente. Ele está falando culto racional, é inteligente, amém? Não é se destruindo não. E não vos conformeis com este século, este mundo. Agora ele está falando da alma. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque todo dia nós somos contaminados, principalmente pela internet. Todo dia nós somos contaminados. Se não for pela internet, pela televisão, se não for pelo vizinho, se não for pelo parente, se não for pelo seu amigo, todo dia. Porque não tem como você viver isolado, senão tu vai virar um maluco da vida aí.
Não tem como você viver isolado. Entendeu, gente? Assim como as pessoas, por exemplo, tecnologia está chegando aí. Queira ou não, você tem que se atualizar. Então, pessoal, transformai-vos renovação da mente. Mas aqui no caso, se renovar, é renovar na palavra. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Nós temos que estar lendo a Bíblia todo dia, meditando na palavra, buscando conhecimento, se aprofundando no conhecimento. É aquela parte do tabernáculo, é o lugar santo, é a nossa alma. Ali tinha a lâmpada, as 7 lâmpadas, iluminando o pão, que representa a palavra de Deus. Amém? A lâmpada e o fogo, trazia-se o fogo do altar do sacrifício. Quanto mais a pessoa... O que significa isso? Significa isso. Quanto mais a pessoa se dá, orar, jejuar, tudo bem que orar em espírito, mas começa pela carne. Uma vez o bispo até falou, ninguém começa no espírito, só começa a carne. Só que a carne é uma guerra para orar. Isso é para qualquer um, pode ser pastor, bispo. É porque às vezes também a pessoa sabe orar bonito. A pessoa tem a mente, tem inteligência. Aí você olha, essa pessoa ora tão bem. Mas Deus não atende esse tipo de oração. Amém? Aí, nós temos que nos renovar a cada dia. Nosso entendimento, nossa compreensão. Então, eu falei o quê? A carne, ela vai mortificando, ela morre. Morre no sentido não só de você renunciá-la, mas ela morre mesmo no sentido de um tempo e tal. Nós vamos ter um novo corpo, mas por enquanto... Aí eu falava para um amigo, por que que Deus quando transformou a gente, não transformou logo fisicamente? Eu vou falar sobre isso. Então, nós renovamos cada dia, a gente nasceu no Espírito, nascemos de novo, já somos nova criatura, nós já temos a vida eterna. A Bíblia não fala que nós vamos ter a vida eterna, que você receberá a vida eterna, não. A Bíblia diz que você já tem. Amém? Depois procura aí com calma que já tem a vida eterna. Agora, a alma, ela tem que ser renovada. Eu creio que pode ser aquela palavra que diz assim, desenvolver a vossa salvação. Apesar que desenvolver a salvação é mais no sentido de praticar e tal, agir, ou seja, agir aquilo que você já tem. Amém? Porque às vezes você pode ter uma coisa, mas não usar. Então desenvolva a vossa salvação. Desenvolver, no sentido de crescer. Por exemplo, a pessoa, ela nasce, mas ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. Amém? Ela vai na academia e ela vai fazendo exercício, vai desenvolvendo músculo, vai se fortalecendo. Isso estou falando como uma figura, que eu estou falando na verdade do espírito. Amém? É do espírito. Mas a alma, ela se renova. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Aí eu falei para o colega, poxa, engraçado, né? Eu fiquei pensando outro dia, falando com ele, por que Deus não fez com que a gente fosse transformado logo no corpo, na carne? Aí você, nascido de novo, busca a renovação do nosso entendimento. Paulo fala isso no Romanos 7. Ele fala, com meu entendimento tenho prazer na lei de Deus. Mas ele fala, só que ele diz ali, tem uma outra lei na vossa carne que combate contra a lei do seu entendimento. Tem uma outra lei, gente, que combate contra a lei do seu entendimento. Aí, vem a carne,
te atrapalhando. Você quer orar, aí vem a fome, vem a preocupação, vem o negócio, vem a moleza, vem o cansaço, né? Aí você tem que sair para trabalhar, aí chega lá fora, são os problemas, luta, tal, aí você volta para casa já, volta aborrecido, tem que lidar com, entendeu? Aí tem que lidar com aquele colega de trabalho que muitas vezes dá vontade de você ter. É uma guerra. Mas aí, agora, só tem um problema, gente. Se Deus aperfeiçoasse já, porque a carne, ela vai ser aperfeiçoada só no dia da ressurreição. Ó, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é isso que diz? E os que estiverem vivos serão transformados, como no abrir e piscar de olhos. Aí ali, o nosso nascimento, ele se completa. Aí ele é completo. Amém, gente? Ali. Mas, antes disso, é a cruz. Inclusive, o altar do sacrifício no ato exterior representa a cruz. Por isso Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando você lê lá, em Lucas 11, que eu tenho falado direto da oração, que representa 3 fases, o ato exterior, o santuário, que é a alma, o Santo Santo, que é o Espírito. Quando você lê Mateus do 5, aí quando você vê ali até o 7, inclusive no 7, aí ele já começa a mostrar, que você vai ver ali que ele fala, ó, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Aí ele fala sobre falsos profetas. Aí ele fala, por quê? Agora ele está falando da falta de religiosidade. Ele está falando agora, por quê? Porque é aqueles que te ensinam salvação por obras, salvação por esforço próprio, pelos frutos. O fruto é resultado. Você não tem que dar fruto, porque até mesmo a Bíblia é bem clara, que nós não damos fruto sem Ele. Não adianta você querer dar fruto, que o fruto é do Espírito. Amém? É Ele agindo em nós. Então, você vai ver, porque, gente, se eu pudesse aqui abrir o capítulo 5, e a gente lê versículo por versículo, mas não dá. Mas lê em casa. Quando você, ali, quando Jesus fala da lei, e aí ele fala algumas coisas, ele fala, porém vos digo, a lei era impossível, não é isso que nós estamos falando aqui? A lei era impossível. Mas, eu vou falar um negócio para você, que Jesus fala, é mais impossível ainda. Pastor, que é isso? Assim só desanima a gente. É para os incrédulos, não para você que nasceu de novo. Amém, gente? Não para você. Então, para a gente, não é impossível. Por quê? Porque o Espírito agindo em nós. Por exemplo, olha o que eu vos ouça o que está escrito, Jesus falou, né? Amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Não é isso? Apesar que é difícil, a lei manda amar o próximo e o inimigo. Mas olha, porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai para os que nos perseguem. Gente, o cara está querendo te detonar e você ainda tem que amar ele. Deu para perceber que na verdade é mais difícil para o homem carnal. Por isso que Romanos não, agora Coríntios fala que o homem espiritual entende todas as coisas, o carnal não.
Porque existe o homem carnal e existe o espiritual. Amém? Tem 3 tipos de pessoas. Tem o homem que nunca nasceu de novo, porque aqui, algumas vezes você vai ver de condenação e tal, está falando daquele que nunca nasceu de novo. Tipo assim, mutirão naquele dia. Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, não curamos muitos enfermos, não fizemos aquilo. Aí alguém vai dizer, pastor, tá vendo? Perdeu a salvação. Olha o que ele diz: eu nunca os conheci. Aí, como é que João fala? Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, ela ouve a minha voz. E agora Jesus está dizendo, nunca conheci. Então, porque não nasceu de novo. Não é, gente, ninguém perde a salvação, ela perde a oportunidade da salvação. Ela nunca foi salva, ela foi para a igreja. Ela usou a capacidade intelectual. Todo mundo gosta de religião, gente. Todo mundo tem uma religião. O budismo tem uma religião. O espiritismo tem uma religião. Inclusive ensina algumas coisas que você vê, puxa, que coisa bonita, né? Que filosofia bonita, que palavras bonitas. Tem palavras bonitas também. Entendeu, gente? E o evangelho, a pessoa aprende também a respeito da Bíblia, a pessoa aprende a pregar. Principalmente, eu já fiz isso, hoje eu não faço. Quando você quer dar oportunidade para todo mundo. Entendeu, gente? Para todo mundo, quer segurar a pessoa na base da oportunidade. Aí vai dando oportunidade, aí o cara vai se sobressaindo. Ele vai se sobressaindo, ele aparece, vou te consagrar diácono. Aí vai se sobressaindo, agora você é presbítero. Aí ele vai se sobressaindo, agora você é pastor, vou ungir ele como pastor. Aí, olha o que diz a palavra: Senhor, em teu nome, todo poder foi dado ao nome de Jesus. Esse nome tem poder. O cara usou o nome, poder. Ele usou até a fé. Porque até mesmo aquela, senão a caída naquela passagem na Bíblia, daqueles homens que foram expulsados, no nome inclusive nem tinham fé, porque eles falavam assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio caiu em cima dele. É o Jesus que Paulo prega. Mas o cara vem, por exemplo, Judas Iscariote. Quando Jesus deu a ordem, ele saiu lá os 12, depois saiu acho que os 70 para evangelizar. Eles curaram enfermos, expulsaram o demônio. Mas Judas era nascido de novo? Não. Então, gente, aí você vai ver que é impossível. Imagine, são coisas impossíveis que só mais tarde, quando o Espírito Santo vem sobre eles, quando Jesus, lembra quando Jesus sopra o Espírito, quando Jesus ressuscitou? Primeiro ali, ele sopra o Espírito ali sobre eles. Ali, eles recebem o novo nascimento. Lá no Pentecostes foi um revestimento. Revestir é por fora, é como se fosse uma armadura. Amém? Então, na igreja tem os que nunca nasceram de novo, nunca os conheci. Entendeu? Tem os nascidos de novo, mas são aquilo que Paulo enfrenta na igreja de 1 Coríntios, chamado os crentes carnal. A pessoa nasceu, mas não desenvolve a salvação dela, não renova o seu entendimento. Então, por mais que você seja nascido de novo, você está no corpo, na carne. Você não é perfeito. E tem aqueles que procuram desenvolver, crescer. Para a gente terminar aqui, onde eu parei, foi 32, Romanos 8, 32, quando ele diz, que diremos, pois, 31, perdão, à vista dessas coisas, tudo que a gente enfrenta aí na vida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós
o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha só, graciosamente, não é por mérito. Todas as coisas é dado graciosamente, não por mérito. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Hoje a minha esposa está me chamando a atenção lá, falou: meu amor, para de falar que eu sou a justiça de Deus. O povo não vai entender. Eu falei: se não entender agora, vai entender amanhã. Os discípulos também não entendiam. Entendeu? Ele não vai entender. Mas nós somos a justiça porque nesse mundo Deus nos justifica e passamos a ser justiça. Ainda que a carne não seja, mas nós somos. E você não é o que está aí por fora, você é o que está dentro. Amém, gente? Como nós acabamos de falar, o que está por fora vai acabar. Seremos transformados. Amém? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Quem os condenará? Tentam, mas quem? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Só para terminar, esse versículo já diz tudo. Medita nele depois, porque nós não temos mais tempo, tá bom? Quem nos separará do amor de Cristo? Amém, gente? Aí fala aí os problemas e tal. Não vamos parar por aqui porque não dá, tá bom? Só isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, de nos abençoar através da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, guardar no coração, mas também ter força de praticá-la, renunciando assim todo o nosso eu, todas as nossas vontades, e que a glória do Senhor seja vista em toda a terra, através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a todos, vamos debaixo da mão poderosa de Deus. Tenham uma semana abençoada. E não pare de buscar, não pare de orar, não pare de se entregar cada dia mais a Deus, vigiando, orando, para que a cada dia nós possamos alcançar as nossas bênçãos em nome de Jesus.